Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do videocast Somos Curatas. O videocast que se propõe a falar sobre comunicação, curadoria e nova economia. Eu estou aqui com Alice Salvo. Oi, Cássia, tudo bom? Tudo bem? Prazer estar aqui de novo e a gente tem uma convidada super especial, a Juliana Algodoal. Oi, muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que o trabalho que vocês vêm desenvolvendo é muito legal e espero e desejo, estou preparada para contribuir. Então, e a Ju já começou, antes da gente ir nos bastidores, ela já estava dando umas aulas aqui pra gente. Ela é fonoaudióloga, ela trabalha com o mercado corporativo, com grandes líderes, que a gente nem sabe os nomes, porque é tudo, né? Ela treina esses líderes para falar, pessoas muito conhecidas aí no Brasil, na mídia. E ela veio aqui dar uma aula hoje para quem quer falar bem no mundo corporativo. Conta um pouquinho sua história, Ju. Como é que você saiu aí da saúde também para o corporativo, tá levando a saúde para o corporativo? É engraçado isso. Minha história é muito interessante, porque eu percebi que eu tinha entrado nesse mercado depois que eu entrei uns anos. Porque quando eu me formei, uma professora falou para mim, você é boa para trabalhar com adulto. E todo mundo que se formava, imagina, eu estou formada há quase 35 anos. Se formava, ia trabalhar com criança, ou em hospital, ou indicando aparelho auditivo. Eu desmaio em hospital, ela disse que eu não era boa com criança, eu falei, o que eu vou fazer agora? E aí, inocente, né, com 21 anos, eu montei um consultório com duas amigas. O primeiro cliente que apareceu no consultório era um guarda adulto, um policial militar, com voz aguda, voz fina. E ele queria engrossar a voz, porque ele dava ordem de prisão e as pessoas não respeitavam. Gente, essa foi a demanda dele? Foi. E as minhas amigas de consultório, de aluguel de sala, falaram, olha, a professora falou que você é boa com adulto, esse paciente é seu. E aí eu fui. Daí foi a sua virada, você falou, é isso mesmo que eu vou fazer na vida. Daí comecei a trabalhar com adultos, entrei para trabalhar com telemarketing e depois fui fazendo a carreira, fiz mestrado, fiz doutorado. Durante o doutorado eu fiz uma transição para o que eu faço hoje, que é trabalhar com o mercado corporativo mais no alto nível ou na preparação de rodada de investimento para startups. Então, e a gente fica muito curiosa para saber, a Ju, eu, né, comentei, ela não fala quem são os clientes dela, porque trabalha com alta liderança, mas como é que você chegou, assim, o que os líderes te pedem quando vem com as demandas de comunicação para você, de fala? Essa pergunta é uma pergunta delicada, porque, bom, primeiro vou responder pela última pergunta. Como eu cheguei, eu não sei bem como eu cheguei, porque hoje eu só trabalho com boca a boca. Praticamente eu não faço propaganda do meu trabalho. Apesar de eu não dizer quem são os clientes, esse grupo, ele se conversa. Então, olha, você trabalhou com fulano, ele comentou, eu quero trabalhar e tal. Mas como puxa, eu esqueci a pergunta, eu tô tão empolgada aqui que eu até esqueci. Qual é a demanda dos líderes? Como é que eles chegam? Eles batem na sua porta e... Eu tenho 3 demandas. Uma demanda são líderes que têm medo de falar em público. Então, eles chegaram lá, eles têm muito conteúdo, eles conseguem falar bem quando é dentro da empresa, mas a hora que eles têm que falar para fora da empresa, eles se sentem desafiados, eles falam bem, teriam condição, mas eles querem aperfeiçoar. Como para ser um porta-voz e posicionar o negócio. Outra demanda são mulheres, porque como eu estou lá como voluntária dentro do Grupo Mulheres do Brasil, e muitas mulheres são líderes que estão lá dentro, e eu estou lá na Rede Mulher Empreendedora também, enfim. As mulheres, elas, por conta de toda a mudança que vem acontecendo no mercado, elas são promovidas, mas elas não se sentem instrumentalizadas. Olha. Então, elas pedem instrumentalização na parte da comunicação, porque muitas, quando usam uma fala mais assertiva, uma voz mais firme, são mal vistas. Então, elas querem poder ter mais controle sobre o uso da comunicação. E o terceiro público são pessoas introvertidas. Em que a timidez acaba impedindo que elas se posicionem, de fato. Elas sentem que elas precisam de instrumentos para poder, apesar da introversão, serem bons porta-vozes. Tá. Então, E quais são os instrumentos? Como que você ajuda a instrumentalizar uma pessoa a se desenvolver na sua fala, na sua comunicação?
Isso tem até relação com o que a gente vinha falando antes de começar. O corpo, ele exerce um poder na nossa comunicação. Então, eu posso usar 55% da minha fala, ela é transmitida pela forma como eu uso o corpo. Então, uma pessoa introvertida, por exemplo, se ela entra com uma expressão de sorriso, ombro aberto, olhando para as pessoas, ela já mostra que ela está tranquila, mesmo ela não estando. E o corpo vai ajudando com que ela se sinta mais confortável. Então, tem todo um cuidado com a aparência, com o corpo, como essa pessoa gesticula, como que ela usa como os olhos e a boca para poder se comunicar, as mãos, né, para poder se comunicar melhor. E, por outro lado, 38% é a voz. E aí eu posso abrir mais a boca, porque o introvertido, às vezes, não abre bem a boca. Ou a pessoa que fala muito rápido também não abre a boca. Então, se eu abrir um pouco mais a boca, eu falo o mesmo conteúdo de uma forma que eu transmito segurança, transmito poder e conhecimento e posso manter minha introversão. Que interessante. Porque a gente está falando de um mundo, né, que fala muito dos extrovertidos. E aí tem um livro que eu acho muito interessante, a gente coloca nos comentários depois, do Poder dos Quietos, né? Você deve conhecer, acho que... então, assim, no mundo extrovertido, ser introvertido não é fácil, mas é possível você driblar essas coisas. Esse livro que você está comentando tem um TED Talk também, da Susan Cain, que eu sempre recomendo para os meus clientes que são introvertidos, porque ela traz toda uma luz para as pessoas que são reservadas, tímidas, introvertidas. Eu até divido, porque às vezes aquela pessoa que ela fala, eu sou tímido, mas ela não é tímida, ela é na dela, a hora que ela conhece o ambiente, ela se solta. Então, esse eu categorizo como reservado. E esse livro é super bom. Quem estiver assistindo aqui o videocast deve ler. Vai no TED. Nós vamos deixar o link no episódio. E ele traz uma luz para as qualidades que uma pessoa introvertida traz no time. Porque a pessoa introvertida, ela presta atenção, ela é profunda, ela tem uma visão do todo. E o extrovertido, às vezes, fica muito no superficial. E trabalhar junto, ter os dois, né, é mais um tipo de diversidade que a gente pode ter dentro das empresas. Eu ia comentar exatamente isso, né? Em times cada vez mais diversos, né? As empresas estão trabalhando para serem diversas, com muita intenção, e o espaço para todos os tipos de personalidade de fala. Eu gostei da classificação, você falou sobre os reservados, tímidos e introvertidos. O tímido, acho que a gente já conhece. É o comum. É isso. E o introvertido? O introvertido é aquele que tem mais dificuldade mesmo. Vamos dizer assim, se a gente fosse classificar, é uma classificação minha, não tem pesquisa científica com isso. O reservado é o mais próximo de virar extrovertido, o tímido é o intermediário e o introvertido é o mais fechado. Tá, que ele precisa trabalhar muito mais, não só as expressões corporais e de fala, mas também, acho que a sua forma de se encarar no mundo, né? Eu acho que tem a ver com o autoconhecimento também. Que bacana. Tem um outro livro que se chama O Poder da Presença, da Amy Cuddy, que ela fala sobre o poder que o corpo tem. Se eu trabalho, ela é até que é a idealizadora daquilo que a gente chama de power posing, né? De posição de super-herói. De você fazer a posição da Mulher Maravilha, né? Do super-homem, antes de começar uma negociação. Isso. Não adianta só fazer a posição, você tem que se preparar. Mas se você estiver bem preparado em termos de comunicação, sabe qual é a mensagem que você quer transmitir, sabe o que quer falar, e a pessoa faz o power posing, ela consegue fazer com que o corpo dê mais poder para ela. Que legal! Ou seja, comunicar-se é uma soma de habilidades, né? De soft skills. E você falou dos instrumentos, e até queria que você repetisse aqui, que a gente fez uma preparação antes desse videocast. Falei, Ju, como é que a gente faz? Então, e eu acho que tem muita gente que não é só os líderes, né? A alta liderança. Hoje, analista, estagiário que está entrando nas empresas, precisa falar com o chefe. Como é que se prepara? E você falou, eu mesmo faço um aqui para mim mesma. Conta pra gente, compartilha aí com a audiência. Eu vou compartilhar. Eu faço uma meditação rapidinha, que em 1 minuto eu consigo fazer, que se chama HeartMath. Até tem um Instagram, heartmath.br, depois eu passo
para vocês, que ensina, é uma meditação rápida que você faz coerência cardíaca. Então, eu me preparei, né? A gente tinha um roteiro, mesmo que o roteiro não seja seguido, é bom ter o roteiro. E aí eu me concentrei antes de vir aqui. Por quê? Porque eu quero estar inteira, e isso faz, a hora que eu entro aqui, quer dizer, até o celular está lá fora, eu não quero nada, eu quero estar com vocês. E esse é um diferencial da boa comunicação. Quando você comunica verdadeiramente com alguém, e até é o tema, você conecta com aquela pessoa. E essa meditação faz com que eu esteja mais tranquila, mais consciente de quem eu sou e mais aberta para poder me relacionar com vocês aqui. Muito bacana. Quando você fala dessa conexão com o coração, né, como ela pode ajudar na verdade da comunicação, como é que a gente faz empresas que, em tese, fisicamente não têm um coração, como é que as empresas se comunicam com a verdade? Onde é o coração da empresa? Como é que é essa conexão para uma empresa se comunicar com essa verdade? Como é que você diria isso? Tem empresas que já estão fazendo isso. Quando nós pensamos nas empresas que têm um conceito forte de ESG, e as empresas do capitalismo consciente, do sistema B, empresas que estão verdadeiramente preocupadas com os stakeholders, né, com toda a cadeia produtiva, os fornecedores, os profissionais que estão dentro, os clientes, essas empresas já fazem um outro tipo de relacionamento. Que bacana. E existem muitas empresas que estão levando esse conceito do HeartMath para dentro das empresas. Eu não trabalho nessa área, eu uso para mim. E por que eu uso? Porque a hora que eu sei bem quem eu sou e eu acalmo o meu coração e o meu cérebro, eu consigo escutar o outro sem julgar. E isso é uma coisa que as pessoas, de forma geral, precisam se preocupar. Escutar o outro do ponto de vista do outro e não do seu próprio. Muito bom. Isso tem muito a ver com branding. Eu tenho uma agência de branding, né? As pessoas que nos seguem sabem. E no branding é isso. A gente fala que é sobre construir o seu posicionamento a partir do seu ponto de vista. Quando você constrói um posicionamento, você abdica de outros, e tudo bem, são pontos de vista de outras empresas, né? E você consegue ter clareza da sua verdade e expor essa sua verdade, né? Em todos os pontos, porque acho que um grande desafio de comunicação hoje é ter múltiplos canais para se comunicar, né? Então, a gente falou um pouquinho de comunicação entre pessoas, né? Colaboradores, lideranças, mas também tem uma comunicação externa aí que se precisa manter essa coerência. Qual que é a melhor forma que você acredita para uma empresa, talvez as que estejam caminhando para essa conexão com o impacto, né? Porque talvez ainda não tenha a bandeira ESG tão firmada. Como é que elas conseguem criar uma cultura dessa clareza de quem elas são internamente? Quando o líder da empresa sabe onde ele quer chegar e ele assume a responsabilidade, ele, pelo exemplo, vai mostrando para toda a cadeia que tem, né? Então, ele vai delegando na atitude que ele tem. Então, é muito importante a pessoa saber qual é a atitude comunicativa que ela quer ter. E essa atitude tem que estar alinhada com o que a empresa quer. Com a intenção, né, Ju? Tem que ter. Você falou uma vez numa entrevista, não sei, que eu achei super legal, que eu queria te questionar aqui. Você fala que as empresas têm voz. O que significa isso? Tem empresas que elas têm marcas. Eu não quero falar de nenhuma empresa em especial, mas vou pegar o exemplo de vocês duas, né? Quer dizer, eu te conheço já, eu sei, eu fui no lançamento do seu livro, eu já conhecia você antes, você é mineira. Então, você tem uma marca sua que está relacionada ao seu estilo de ser, o seu sotaque, e você é uma pessoa que lidera o trabalho de empreendedorismo. Então, você praticamente não se descola de quem você é como carreira. A mesma coisa acontece comigo. A Cássia eu conheço pouco, mas eu sei que porque ela está conectada com você e por causa do que eu vi antes de vir aqui hoje, eu sei que ela tem uma visão parecida. Então, eu já assimilo que a voz dela é uma voz de pessoas que puxam outras. Então, isso é uma coisa que tem empresas que elas são
mercado corporativo selvagem. Eu vou lá comendo outras empresas, tal, e a pessoa, assim, é a marca da empresa. Tem empresas hoje que eu não atendo, eu não quero atender empresas que não tenham cuidado com a vida, né, com o meio ambiente, eu não quero atender. É uma voz que você não quer escutar. Não quero escutar, exato. Não vai ecoar no meu ouvido. Adorei. Boa, é boa, boa. Muito bom. Adorei. É isso, nós temos que começar a fazer escolhas. Uhum. E as empresas precisam saber que vozes elas querem. Tem, por exemplo, uma pessoa que nós conhecemos, que é uma líder muito, muito importante, que tem um trabalho muito grande de benefício social. Então, a empresa cresce, ela tem uma questão aí de ajudar a população carente, na pandemia doou muitos milhões de reais em comida, isso é uma marca da empresa, que pode se sujar por qualquer coisa, porque também o ouvinte não quer mais ouvir. O brasileiro, de forma especial, está muito cansado de briga. Uhum. Interessante. E você, quando você fala, né, os líderes, hoje os líderes estão falando e a empresa, mesmo que é um líder de uma empresa e é uma pessoa só, e a empresa tem 500 funcionários, 2.000 funcionários, seja lá quanto for, você escuta o líder e fala, não gostei dessa fala, você para de comprar na empresa que tem 2.000 funcionários, né? Então, assim, eu acho que os líderes estão se preocupando muito com essa história de que a voz deles precisa ser muito alinhada aos valores, aos propósitos. Isso é um momento muito propício para se discutir essa comunicação, né? Sim, sim. Eu acho que assim, a gente ouve falar do desemprego. Parece que eu vou viajar, mas eu não vou. Eu vou trazer aqui. Tá bom. Pode viajar. Vou ouvir falar do desemprego. Só que, de outro lado, está tendo muita contratação. O que está acontecendo? As pessoas, elas estão saindo de empresas onde elas não se sentem conectadas com o propósito e indo para outras que conectam com o propósito. Então, essa dança de cadeiras, ela está acontecendo. Então, nós temos um grupo que está ampliando a consciência e agindo para mudar esse ambiente onde nós vivemos, mas nós temos um grupo que ainda não está nesse caminho. Então, tem mercado para todo mundo. E nós também temos que pensar que nós vivemos num país de muita desigualdade. Então, se eu estou aqui falando com vocês hoje, eu também estou pensando que não é só o meu público-alvo, né, aquele cliente que está me ouvindo, mas quem quer ser um líder. Eu tenho clientes que são líderes hoje que começaram como office boy dentro da empresa. Sim, nós temos analistas, nós temos coordenadores, né, pessoas que ainda não estão em cargos de liderança de pessoas e de equipes, mas que projetam suas carreiras, né, para esse futuro. Exato. Então ele tem que saber onde ele quer chegar. E quais habilidades, né, que ele vai precisar desenvolver. E talvez a comunicação, talvez não, certamente, uma habilidade de se comunicar bem é uma delas. Eu vou deixar um gancho aqui para o próximo bloco, a gente vai dar um intervalinho agora, mas vou deixar um gancho para você comentar um pouquinho sobre intergerações, né? A gente está vendo dentro das empresas um movimento intergeracional, né, coexistindo. A gente tem pessoas millennials, geração Z, e a gente também tem geração X e até baby boomers. Como é que a comunicação pode fluir bem dentro de uma corporação? Na volta você comenta com a gente, tá bom, Juliana? Obrigado. Tá legal. Quer um parceiro como esse para o seu projeto de comunicação? Acesse curatas.com.br E encontre fornecedores selecionados e avaliados pelo nosso time de curadores. Voltamos aqui com a Juliana Algodual, fonoaudióloga, especialista em comunicação para o mercado corporativo e preparação de executivos para se comunicar melhor, né? O papo tá super legal e antes do intervalo a gente perguntou para ela como que a gente pode lidar com o intergeracional, né? Esse momento em que pessoas de diferentes idades estão coexistindo aí no mundo corporativo e no mercado de trabalho. Fala pra gente, Juliana, como é que isso se dá? Qual que é o desafio agora? Esse tudo junto e misturado. É interessante, tem um livro que saiu recentemente que se chama Ruído, uma falha no julgamento humano. Eu recomendo, depois eu mando para vocês. O episódio da Juliana vai ter uma referência, assim, maravilhosa. Adoro isso.
Que o negócio aí você vai reverberar por muito tempo. Muito bom, Ju. E para quem está assistindo, também tem pessoas que elas gostam de se aprofundar. Então, nós oferecemos conteúdo para quem quer se aprofundar. O objetivo é esse, é ajudar a crescer. Mas isso tem a ver, eu estou citando essa referência, porque tem a ver, quando eu sou velha e o outro é jovem, ou a outra é jovem, e eu julgo o outro como velho e ultrapassado, eu diminuo a potencialidade daquela relação. O que nós precisaríamos ter? Ter uma escuta que seja uma escuta despida de julgamento, porque tanto o jovem quanto o mais velho dentro da empresa, os dois têm contribuições muito ricas. Então, o que eu sempre sugiro quando eu estou trabalhando dentro de uma empresa e aparece essa questão, ao invés de rejeitar o que o outro fala, tanto faz se é o mais velho falando para o mais novo ou o contrário, é pedir mais informações. Você está falando isso? Por que você está falando isso? Me explica melhor sobre isso. Às vezes, a hora que eu me disponho a ouvir, aparece uma coisa tão bacana, tão importante, e faz uma mudança, e os dois começam a trabalhar juntos, e isso faz com que a empresa cresça muito mais. Isso passa por uma humildade também, né? De reconhecer que o outro tem algo a me ensinar, independente do outro não ser da minha geração ou do meu tempo, né? No meu tempo, nesse novo tempo. Então, eu acho que tem muito a ver com isso, né? Como a gente aprende, né? Com os mais jovens, com os mais velhos, quando a gente está aberto a essa escuta ativa para aprender com o outro, né? Eu chamo de escuta interpretativa. Olha que legal, explica. Ou escuta consciente. Quando eu verdadeiramente tenho interesse pelo outro e pelo que o outro pode me oferecer sem me julgar melhor. Então, tem a ver com humildade, sim, mas tem a ver com o interesse pelo outro. Quanto mais eu me interesso pelo outro, mais interessante eu me torno naquele ambiente. Olha que interessante. Que bacana, soft skills aí de novo, a gente falando, né? Essa história de você trabalhar, exercitar suas habilidades humanas, o interesse pelo outro, a curiosidade, a escuta, a interpretação, isso tudo são habilidades humanas, né? Às vezes a pessoa fala alguma coisa para mim e eu falo, eu não estou entendendo, por que essa pessoa está falando isso para mim? Em vez de eu falar, julgar, eu falo, me explica melhor o que você está falando. Eu não sei se eu entendi, o que você quer dizer com isso? É diferente de eu chegar e falar, o que você está dizendo com isso? Eu não estou sendo agressiva, eu estou demonstrando interesse em saber mais. Muitas vezes eu aprendo com uma pessoa que é diferente. Quando você comentou lá no começo do nosso episódio que tem 3 perfis de demandas, né, que chegam para você, e você comentou sobre mulheres que começam a empreender e querem desenvolver essa capacidade aí de se comunicar, até para se impor, ter uma postura. Como é que você acha que a gente consegue transitar, a gente consegue administrar o tom da nossa voz? A gente faz isso com frequência, automaticamente, sem perceber? Como é que se dá isso? É inconsciente, não é? Como é que é? Essa questão da voz é muito interessante, porque ela é hereditária. Nós falamos como a nossa voz soa como na nossa família. E depois, quando nós crescemos e vamos para a adolescência, nós começamos a falar como o nosso time de adolescentes, porque nós queremos parecer todo mundo igual. Aquele monte de gíria, né? E depois, quando nós passamos para a fase adulta, o senso de pertencimento vai fazendo com que a nossa voz vá sendo... A nossa voz não, a nossa expressividade, porque a qualidade da voz, o tom de voz, ele é sempre o nosso. A voz, aliás, é uma curiosidade. A voz, ela é como uma impressão digital. Por isso que você, quando põe numa gravação, você consegue identificar o falante. Porque na análise acústica, né, nos softwares de análise acústica, a voz ela é única. Ninguém tem voz igual. Ela é muito parecida, mas nem gêmeo tem voz igual. Olha, muito legal, então, né? Só né, um parênteses assim, curioso, técnico, uma curiosidade. CSI, né? Para você fazer né, pesquisa, né, você vê a voz da pessoa direitinho, né? Você sabe que há muitos anos eu fui visitar um pesquisador do FBI nos Estados Unidos. Ele estava muito doente já, depois ele faleceu. Eu não cheguei a conhecer o sistema, mas eu queria tanto conhecê-lo, porque ele tinha justamente esses estudos, né? Em termos com objetivo de investigação. De investigação. Que legal! É muito interessante. Mas a mulher, ela tem uma questão de não saber muito o tom de voz. Tá.
E em termos de expressividade, nós estávamos falando, às vezes nós aceleramos, porque, meu Deus do céu, preciso acabar, a gente tem um tempo, e começa a acelerar, se empolga. Tem pessoas que, porque tem medo, elas acabam diminuindo a expressividade, então fica muito igual. Então, a gente tem que trabalhar essas questões de voz. Você sugere, assim, por exemplo, eu lembro que quando eu era adolescente eu fiz aulas de teatro, né? E aí, pelo menos para mim ajudou, assim, você usar tom diferente ou entonação diferente para as frases, para você não ficar naquele... Aí você falou isso tudo igual esse flat, né? Eles falavam, não seja flat, fala mais alto, fala mais baixo. Você sugere, assim, fazer curso de teatro, sei lá, locução? Depende da pessoa, sim. Tem pessoas que às vezes eu nem sugiro, mas ela já fez até curso de clown para poder soltar, ter o improviso. Sim, sugiro quando é o caso, mas tem pessoas que não querem. Agora, no trabalho que eu faço, como ele é todo customizado, eu adapto a técnica para cada profissional, eu faço esse papel. A hora que a pessoa vai falar, eu falo qual é a intenção que você quer. Qual é a emoção que você quer? Isso na fase de preparação de uma apresentação, de uma fala. E quando eu sei qual é a emoção que a pessoa quer, e eu conheço o estilo de comunicação dela, eu faço essa adaptação de variação de entonação, a hora que vai colocar uma pergunta, uma pausa com significado, usar o gesto junto, tudo isso eu faço quando a pessoa não quer ou não se interessa por fazer esses cursos, mas são muito bons. Você falou sobre emoção e a gente tem um episódio, inclusive a gente vai deixar aqui esse episódio, quem estiver ouvindo a gente ou assistindo pode voltar lá, clicar e acompanhar com a gente. A gente teve a Fernanda Nascimento falando sobre vendas no B2B, né, como vender para empresas. E a gente estava falando exatamente isso. Não estamos mais numa era de apresentar funcionalidades de um produto ou de um serviço, porque commodity, praticamente um igual ao outro. Agora, quando eu consigo comunicar com emoção ou atingir a emoção da pessoa, do comprador, aí a minha chance o pulo do gato aí do sucesso em vendas também. Então, muito interessante que você falou sobre esse despertar da emoção. E você está falando isso, você sabe que uma coisa que eu recomendo para todos os meus clientes, quando eles vão fazer uma negociação, uma comunicação, e para quem é empreendedor é importante, não fica olhando o celular. Se você planeja um tempo para olhar, conversa com a pessoa, porque se você não prestar atenção nela, você não vende, você não negocia. E a outra coisa que eu recomendo é que toda negociação, os dois têm que sair ganhando, os dois lados. Se só um lado ganha, não vale, não é bom, Você vai pode até espanar. fechar, você vai fechar o contrato, mas ele não vai ter um sucesso, talvez, ali, né, na frente. E agora tem o ganha, 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 que as duas pessoas fecharem e o planeta também, né? Contanto que faça bem para o planeta. Ganha, ganha, ganha. Isso. Ô, Ju, e assim, uma dica também, assim, eu tô toda querendo saber todas as dicas. Pode pedir, todas as dicas estão aqui. Assim, de você, por exemplo, você tá numa negociação, você quer falar bem e tal, mas e quando dá problema? Por exemplo, quando você leva um não do cliente, ou quando você leva uma bronca do chefe, ou quando, sei lá, você é demitido, ou você tem que esconder, né? Que a gente tá falando de mostrar a emoção, mostrar a verdade, mas tem hora que você tem que esconder, que você tá num momento constrangedor, não sei. Tem como? Tem técnica para isso? Você está falando um negócio e eu me lembrei de outro. Eu vou responder isso, mas eu vou falar do outro também. Eu vou falar sobre conflito. Legal. As pessoas falam muito sobre comunicação não violenta como solução para todos os problemas de conflito. O que as pessoas precisam pensar é que o conflito ele é importante para o movimento. Então, não é anular totalmente o conflito. O conflito ele tem que acontecer sobre ideias e não sobre pessoas. Então, quando alguém, né, for usar a comunicação não violenta, ela é reduzir a agressão com o outro. A ofensa ao outro. O conflito de ideias ele é muito construtivo. Então, o que eu sempre sugiro é fazer o conflito com um horário para começar e acabar. Então, nós vamos fazer Mesmo que não acabe o conflito. Não, aí teria que acabar o conflito, né? A pessoa que está coordenando, ela teria que fazer se preparar para fazer isso. Então, promover, olha, nós vamos fazer um brainstorming para poder lançar um produto novo. Nós vamos discutir 10 minutos. Todo mundo fala, tal. A hora que terminar os 10 minutos, a pessoa que é responsável por aquilo vai fazer um resumo das ideias. Olha, são essas as ideias que temos aqui. Então, vamos passar para uma segunda parte, vamos depurar essas ideias.
né? E daí outra coisa que eu falo é não fazer o papel de advogado do diabo, que fica falando, não, toda ideia que vem, o outro fala, não, mas e isso? Ai, não, mas e isso? Ai, desculpa, mas e isso aqui? Não, pelo amor de Deus, na hora que você está tendo o episódio criativo, é sim e. Sim. Ah, Não que tem esse ideia negócio. legal! E como que você pensou em Ou dar acrescenta, eu conheço um termo, andamento? ou você acrescenta ou complementa. Ou você complementa, como que é? É o se e o e, exatamente. Ou você Não começa acrescenta- uma frase falando não, mas eu concordo com você. É. Muita gente fala assim, não, mas eu concordo com você. Então, se você concorda, não começa com não. E é uma regra básica do brainstorm é essa, né? Sem julgamento. Nas primeiras ideias ali, aqueles primeiros minutos do brainstorm, você tá livre. Eu achei interessante que você falou sobre o conflito de ideias ser separado do conflito entre as pessoas, né? Às vezes você pode ter um julgamento sobre aquela pessoa por episódios passados, mas o que ela está falando é muito interessante. O que a Alice perguntou ali, É, eu eu quero acho que foge do voltar. conflito, não foge do porque Eu tem quero conversas, voltar. assuntos proibidões sempre tem, né? Em casa, na família, na empresa, no departamento, com certeza deve ter. E entre a liderança, né? Você, às vezes, um feedback negativo que você tem que dar para um colaborador, às vezes é uma demissão é um momento super difícil também, uma conversa dura de se ter. E marca, né, a vida da pessoa. Então, acho que é importante falar sobre quando não dá certo, né? Quando não. E, assim, o que a gente precisa separar, Alice, que você perguntou, e eu acho que é importante, é quando você tem um não da vida, é entender, primeiro de tudo, acolher aquilo e pensar: esse não é meu? É da minha responsabilidade? Foi um erro meu? O que é que eu posso fazer para corrigir? Se o não é culpa minha, aí eu tenho que pensar, bom, não é culpa minha, o que eu posso fazer para lidar com isso? E daí fazer analisar, olhar, né? Eu gosto muito do William Ury, porque o que ele fala é que nós temos que ir para o mezanino ou para a varanda e olhar aquilo, analisar aquela situação. Então, como você trouxe aí a situação da demissão, essa demissão é uma demissão porque todo mundo foi demitido? O setor acabou? Ela é uma demissão por uma falha minha que eu posso corrigir? Eu vou corrigir. Nós sempre temos coisas para melhorar. Todos nós temos coisas para melhorar. E vamos ter. Isso pode parecer livro de autoajuda, mas não é. Quando nós não tivermos nada para melhorar, nós morremos. Acabou a jornada, né? Acabou, pois é. Então, é você saber, ok, deu errado. E uma coisa também sobre o que você perguntou, é importante falar. Você não precisa anunciar para o mundo, mas escolhe alguém para quem você possa compartilhar aquela dor que você está tendo, porque quando você fala para o outro, você também consegue organizar o raciocínio. Então é importante. E eu vou contar até um caso que aconteceu comigo essa semana. Eu estou fazendo um trabalho para uma grande empresa e dentro do projeto que eu preparei, são 3 módulos. Eu fiz o primeiro módulo dentro do planejado, do combinado previamente. Uma parte do público-alvo gostou muito e uma parte achou que eu estava falando muito etéreo e não gostou. E a pessoa que me contratou me ligou para comentar sobre isso. Eu falei, olha, não tem problema, eu não previ isso. Está tudo dentro do planejado, mas eu vou fazer uma recapitulação e vou mostrar o todo. Fiz um vídeo de 1 minuto e meio, 5 slides, mandei para todo mundo entrar na mesma página e ter a visão do todo. Então, no final eu agradeci, porque eu, quando fizer trabalhos posteriores já vou usar essa técnica. E recebi o feedback numa boa. Agora, eu já tive muitos feedbacks que eu não gostei. Um feedback negativo, aí você perde o rebolado ali, não consegue nem comunicar, nem melhorar, nem fazer nada, né? Eu peço um tempo quando acontece isso. Eu falo, olha, deixa eu pensar e a gente volta a falar amanhã. Eu assisti um episódio de MasterChef, só aleatoriedades aqui, e uma pessoa se colocou como líder numa prova coletiva. E ele chegou, falava bem, extrovertido e liderou. Todo mundo, até tinham outros líderes no grupo, mas opa, essa pessoa chegou muito. No meio da prova, eles se perderam na falta de organização ali e tal, e essa pessoa ela ficou tão transtornada e ele esqueceu do papel de líder que ele tinha ali, e desandou totalmente o processo. Aí vieram os jurados e começavam, né, tá acabando o tempo, tem uma pressão ali para aquele... Mas é comum no trabalho, né, isso está acontecendo. E aquele líder sumiu. Ou seja, ele não conseguiu lidar com um imprevisto que aconteceu, né, ali naquela atividade, e ele simplesmente largou do seu papel
porque não acolheu. Eu acho que você usou essa palavra, né? Eu acho que, inclusive, vou pegar um gancho. A gente tem um quadro aqui no nosso videocast chamado Nosso Grifo. Vamos, né? Roda a vinheta. Nesse quadro, a gente gosta de se desafiar aqui, né? E de perguntar uma a outra o que mais a gente aprendeu, o que a gente consegue destacar, o que a gente quer grifar da conversa com a Juliana Godoal. Um papo super interessante, como a gente está tendo aqui agora. Alice, você já tem um grifo sobre a conversa de hoje? Todos. Eu acho que a Ju, ela traz muita informação, e é engraçado que ela, né, indica os livros e tudo, porque, assim, esse é um assunto que às vezes parece tão natural falar, todo mundo fala, né? Então, né, muita gente fala, né? Não tem os problemas aí de fala mesmo, de saúde, mas, assim, então falar, eu já sei como é que comunicar. Não, comunicar é uma ciência. E você tem que estudar essa ciência. Tem livros, tem pesquisadores, tem cientistas voltados para isso. Então, a Ju, assim, ela conta, não é uma experiência, a pessoa que tem mestrado, tem doutorado nessa área. Como é que você pega, às vezes, numa simples comunicação de 1 minuto, de 2 minutos, num podcast de 30 minutos, como é que a gente consegue ter tanta ciência por trás, né? Então, é difícil grifar uma coisa, mas eu acho que esse conhecimento que a Ju traz no todo, assim, todo esse conhecimento não é um conhecimento empírico, é um conhecimento estudado, científico, e como é que a gente tem que prestar atenção numa cultura, né? Uma outra coisa que ela falou aqui várias vezes, essa cultura cada vez mais voltada para a pessoa, para observar as pessoas. Se a gente não tiver todas as ferramentas, todo o conhecimento para a gente usar a nossa pessoa da melhor forma possível, a gente perde oportunidades, né? Com certeza. E você, Cássia, tem um grifo aí? Eu tenho um grifo que é com relação a atitude do líder como um exemplo. Gostei bastante ali do que você falou, né? Como trazendo isso para o ambiente corporativo, quando você lidera pelo exemplo e essa comunicação que acaba acontecendo entre a sua atitude e a percepção do outro, eu acho que ela é muito eficiente. Eu sempre ouvi dos meus pais em casa que não faça o que eu falo, faça o que eu faço, né? E o que influencia mais as pessoas é isso. Você pode ficar aqui falando um monte de coisa, pegar seu filho, falar tudo que é certo de fazer e tem uma atitude errada, né? Já tivemos campanhas de trânsito falando disso, o pai que fala que não pode passar no farol vermelho e ele passa no farol vermelho, que não usa cinto de segurança, mas fala que o filho, quando senta na cadeirinha, tem que colocar. Então, é muito mais importante a atitude do que até o que você fala. As duas coisas eu acho que tem que caminhar juntas, e a Juliana trouxe isso de uma forma muito feliz, mostrando como as empresas, né, que não estão ainda totalmente instrumentalizadas para trabalhar com impacto, né, em todas no tripé aí do ESG, mas elas conseguem ter uma liderança que age coerentemente. A gente, né, coerência é uma coisa que passou muito aqui também, para que a gente mantenha uma imagem, construa uma imagem e se comunique bem. Posicionamento, né? Exato. Ô, Ju, e você, assim, é uma pessoa, a gente te segue, né, pelas redes sociais, pelo LinkedIn principalmente, você atende aí, como, né, falou, grandes líderes, mas como é que as pessoas conseguem conhecer mais o seu trabalho, né, mais do que você divulga, faz seu pitch aí, comunica o seu trabalho. Onde te encontrar? Bom, as pessoas podem me achar no site linguagemdireta.com.br e no meu LinkedIn, que é Juliana Godoal, que é fácil de me achar, porque é um nome simples. Uhum. E no LinkedIn também eu tenho o grupo, que é a Confraria da Fala, e tem a Company Page, que é Linguagem Direta. Você concorda com o Chacrinha, quem não se comunica se estrumbica? Concordo muito. Tem coisa que não muda com o tempo, né? Quer deixar uma mensagem final, assim? Eu adorei me comunicar com vocês. Eu tenho certeza que vocês estão se comunicando bem e fazendo uma contribuição muito importante para todo mundo que acompanha as curatas. Que legal, gente. Obrigada. Até o próximo. Ju, as portas abertas para você. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.